Pessoal, já deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. O Marcos levantou a mão aí. Pois não, Marcos. Fala aí. É, porque eu não tava conseguindo escutar, agora deu certo aqui. Ah, não, beleza. Então, pessoal, eu falei agora há pouco, vou só repetir aqui. é, A turma de Goianésia hoje não vai participar, né? Porque está tendo aula presencial agora, nesse momento. Mas isso aqui não é um padrão, tá, pessoal? É porque o pessoal de Goianésia aí teve que mudar o cronograma, tá? Mas aí sempre o de Goianésia vai ser nesse horário. Catalão, a partir da próxima UC, vai ser na terça-feira e não, segunda às 21 horas e Roberto Manjo vai ser terça-feira das 21 horas às 22. Mas aí na sala das respectivas três turmas, né, que vai separar, já vai estar disponível aí. E aí, lembrando que todas as três turmas vão finalizar junto aqui, comunicação oral escrita, ou seja, a gente ainda vai ter a aula de hoje, que é a terceira, né? E a aula da próxima semana. Aí depois finaliza a comunicação oral escrita, a gente começa aí com cada turma individual a eletricidade, tá? Antes de eu iniciar a aula aqui, é sempre bom a gente passar as orientações que o Senai Unidigital recomenda aqui, né, para nossas aulas, mas é igual eu falei, tá com uma dúvida, né, levanta a mão, mas caso, né, não eu demore para responder, pode ser que eu não tenha visto aqui, você pode interromper, pode falar, tá? Deixa eu só passar as orientações aqui, que é padrão, e aí depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada. É estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Olá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, eu aproveitei aqui e vi que não estava liberado. Pois não, Marcos, pode falar. Eu vi que não estava liberado aqui o material extra da aula de hoje, tá? Então, os monitores de cada turma aqui, tá? Já até deixou a, a thumbnail aqui para a próxima aula. E daí, aqui nessa pasta, tá? Vocês vão acessar o material extra que vai ajudar vocês a fazer o relatório, tá? Que é aquela atividade descritiva lá que está em situação de aprendizagem. Hoje a gente vai analisar ele. Então, eu olhei aqui, ó, cada turma já está liberada. Deixa eu fechar aqui a edição. Está liberada aqui já a pasta, viu? Vocês já conseguem, cada um na plataforma aí, na turma respectiva, já consegue ver o material aqui da aula extra, tá bom? Da aula de hoje. Pois não, Antônio, Marcos, Professor, boa noite. boa Tudo noite. bem? Joia? Deixa eu te perguntar justamente sobre esse relatório. É para mim fazer esse relatório mais específico, certo? Dar uma formatada nele e colocar o nome das pessoas que não foi citado. É isso mesmo? Isso.
Mas é estranho porque lá na descrição não fala nome de ninguém, né? Aí você Sim, mas é fica. porque lá, tipo assim, o operador não foi, tipo assim, não citaram o operador por conta da falha de, como é que fala? Da escrita mesmo da pessoa, não da escrita, né? É, assim, Mas, tipo, é deixou uma questão de incógnita, não foi o nome da concordância. pessoa. É para É mim porque colocar o nome da assim. pessoa, fazer um parágrafo mais profissional, um Aham, relato mais profissional, certo? E colocar o nome do certo. responsável, e dono da equipe e o profissional. Isso. É porque assim, Então, como não cadê o tem café? um. No, só tem, eu acho que o nome do técnico, se eu não me engano lá. E Vamos ver isso agora. E aí é interessante, porque assim, não tem nome, aí fala que alguém se acidentou, né? É, informações assim muito vagas. E para segurança do trabalho lá, até mesmo para fazer a uma informação, né? investigação, né, do acidente, você tem que ter informações, né? E aí cada empresa tem um Mais uma formulário. pergunta também. Assim, pode falar. O slide em si, ele é para meio de comunicação ou sobre tipo, fio desencapado com a lei da norma NR10 e a pessoa que, como é que fala, incorreta e a outra que está correta, para tipo, fazer um slide com, por exemplo, uma foto com um fio descascado, uma pessoa usando o equipamento CNTI e o outro de uma forma totalmente diferente lá do profissional, que é tipo usando luva, a ferramenta correta, tendo o Aham. padrão correto. É o slide, é isso ou é o meio de Se eu não me comunicação engano, mesmo? essa aí é a tarefa do presencial, se não me falha a Isso, é memória. para agora. É porque eu Isso. não fiz ainda, porque ainda estou em dúvida. Aí nós decidimos, Yasmin, decidimos perguntar para você sobre isso agora, para É, não, tirar as você dúvidas. pode pôr um exemplo, assim, você pode pegar. Tem até aquelas imagens Shutterstock, né? E aí você pode pôr um exemplo genérico. Eu tenho até aluno que tirou foto lá da família, né? Fazendo de conta que estava fazendo manutenção, né? E aí você evidenciando lá como se diz, É pode lá. usar a criatividade. Como é uma situação fictícia, né? Mas que Certo. poderia muito bem acontecer e você não tem nomes, né? Você pode criar também, tá? O Leomar levantou a mão aí. Pois não, Leomar. Vou desligar aqui, Boa noite, professor. professor. Tudo Obrigado. bem? Ô, boa noite. Professor, essa atividade da SAP 01, ela está no formato de Word, certo? Sim. O envio da atividade, ela tem que ter um padrão específico, Word, PDF, ou Não, posso se só... você quiser, você edita, né? Igual aí o Antônio estava falando aí, edita, coloca no formato, você pode mandar no Word, você pode gerar um PDF, né? Tem muita empresa que gosta que você faça no documento lá oficial, né? E aí depois você gere um PDF, que é para evitar, porque hoje em dia a gente consegue editar PDF, né? Mas PDF é bem mais difícil do que um Word ou tem muito aluno que faz aquele gratuito lá, o LibreOffice, né? Que aí tem um formato ODT, mas você pode fazer, se quiser, você faz, gera o PDF, ou então você envia o arquivo mesmo, o Word, que é o da atividade. Não, certinho, então. Só isso mesmo. Obrigado. Ah, Marcos, era isso mesmo? Você tinha levantado a mão aí também, Marcos? Ou foi daquela vez, Opa, né? Foi foi da outra. daquela vez mesmo. Ah, sim. Não, beleza. Então, pessoal, eu estou vendo que vocês estão já engajados aí. Eu sei que, assim, quem não trabalha na área da elétrica, você pode até trabalhar na área da elétrica, né? Como eletricista, às vezes a gente não está acostumado a fazer esse tipo de atividade, relatório, né? Ou se você já não trabalha na área, né? Você fica, uai, mas como é que eu vou melhorar esse relatório, né? Às vezes fica até difícil da gente fazer com a ajuda da IA, né? Porque aí você não tem, como você nunca viu, né? Aí a pergunta, você não tem um documento, você não tem um modelo aí. Por isso que eu disponibilizei para vocês o modelo, tá? Do que eu vou mostrar agora. Eu vou pegar aqui a folha aqui lá da SAP
Essa aqui é a descrição, né? Deixa eu voltar lá para a sala. E aqui é a folha de atividade, que ela está em Word. É isso mesmo, ó, DocX, né? Extensão em mais nova aí do Word. Vou pegar aqui como exemplo. Ó, esse daqui é o descritivo, né? E aqui tá a atividade. Fui apagando aqui. Estava dando aula de automação pessoal, aí ficam uns diagramas aqui. Então, eu achei interessante, ó, porque o arquivo original de vocês, ele vem com esse pano de fundo aqui, né? Parece aqueles, quem é mais antigo aí vai entender a referência. Parece aqueles papel de pão, né? Que antigamente quando você ia na padaria comprar pão, o pessoal colocava o pão aqui, aí era um rolo de um papel. Era um papel rosa, às vezes dessa cor aqui, tá? Esse meio pardo, né? E aí enrolava o pão nesse e colocava um durex. Pronto, era assim que você levava o pão. Aí você tinha que tomar cuidado, porque senão o pão caía do lado, porque você fazia um tubo em volta dele, né? Então, assim, às vezes é padrão da empresa. Aí tem empresa que tem uma formatação. Geralmente é o pessoal do administrativo que cria. Ó. Quem cria esses documentos? Administrativo e um pessoal que também está ligado com administrativo, que é o pessoal da segurança do trabalho. Tem o SESMIT. O SESMIT, ele é o Serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho de uma empresa, tá? Esse SESMIT, ele tem a ver com a norma que chama NR4, tá? E dependendo do quantitativo de funcionários, a empresa tem um SESMIT, tá? E aí, dependendo desse quantitativo, além do SESMIT, eles têm o que prega lá na NR5, né? Que é a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Inclusive, o pessoal, né, de tempo em tempo, acho que é de 2 em 2 anos, ou é todo ano, eu não estou me recordando aqui, faz uma eleição, aí você se candidata à CIPA. Muita gente gosta de se candidatar, né? Porque vamos dizer assim, é uma forma de estabilidade, né? Você tem certeza que vai ficar pelo menos o tempo ali da vigência, mas também o pessoal da CIPA aí tem muita responsabilidade. Aproveita também aquela semana, né? A CIPAT com S lá, né? A semana do trabalho aí para renovar cursos. Todos que trabalham, eletricista, eletrotécnico, engenheiro, que trabalha diretamente ali com a energia, né? Você tem que fazer aquele curso de NR10. Dependendo da empresa, você já tem que estar com ele, já tem que estar com ele feito, né? Mas tem muita empresa que na hora que você entra, foi o caso, eu entrei eu estagiava no escritório, aí uma construtora me contratou, daí eu fiz vários treinamentos, um deles foi esse aí de NR10, né? Que aí é 40 horas o inicial, é de 2 em 2 anos que você tem que renovar, né? Fazer a reciclagem. Aí eu fiz dois cursos, foi o NR10 e o Sistema Elétrico de Potência, que ele está dentro da NR10 lá. Beleza. Então, aqui no contexto, né? Até esse contexto aqui ele é interessante lá para a aula que alguns já tiveram, acho que todos já tiveram aí, né? Do momento presencial, né? Então, ó, o Pedro era muito tímido, falava pouco. Muito do que está falando aqui a gente comentou lá nos dois fóruns, né? Embora gostasse muito de livros, de aventura, não se sentia encorajado a se expressar, pois tinha muitas dificuldades de comunicação. Ele gostava de se sentir invisível, né? Inclusive na escola durante as aulas. Mesma coisa, eu também era do mesmo jeito. Se não me notasse,
né? O professor não ia, tinha um negócio lá de prova oral que o professor fazia, né? E aí, se não me notasse, eu achava até bom, né? Que aí eu não ia ter prova oral. Mas isso é normal, viu? De todo ser humano. Tem uns que são mais expansivos, que conversam mais, tem outros que menos. Dá para você, igual a gente, dá para você trabalhar isso, igual a gente comentou lá, né, com o Dale Carnegie. Tem um curso, né? Eu não fiz o curso até hoje, mas pelo menos os livros, né, e junto com a orientação lá do meu professor, né, ele me ajudou bastante. Tá? Então, ele passou por um processo seletivo rigoroso, né? Conquistou uma vaga na empresa em que Márcio trabalhava como supervisor de turno. Então, Pedro passou a integrar a equipe do seu antigo professor na indústria Minero Berilo Dourado, a IMDB, que se ficava no estado do Mato Grosso. Beleza. Com uma atividade rotineira, Pedro precisava relatar ao final de cada turno as ocorrências de acidente no período de trabalho. Então, assim, não é que todo final de turno, né, tem vários acidentes lá, ele vai relatar. Se ocorrer, né, se ocorrer um acidente, ele vai lá e relata, beleza. Então, os colegas que assumiram o próximo turno dependiam das informações para dar continuidade aos trabalhos iniciados. E aí é que tá, né? Se o cidadão do turno anterior não deixou descrito bem, fica difícil, porque você precisa de informação, né? Até para você dar a conclusão e aí, quando acabar o seu turno, passar para o próximo. Assim como se inteirar, né, dos problemas que têm ocorrido aí. Tem muita empresa, por exemplo, ali na Ambev, todo santo dia lá no início, na parte lá de invase, de produção, né? O pessoal reúne lá com o engenheiro de segurança para fazer o diálogo, o DDS, né? O diálogo diário de segurança. Daí eles relatam o que que aconteceu, o que que está acontecendo. Se não tiver acontecendo nada, tiver tudo ok, né? Tiver tudo fazendo, ó, pessoal, continue fazendo isso, assim, assado. Então, assim, é muito dinâmico, depende do que aconteceu no turno anterior, né? Para você abrir aí os trabalhos aí para iniciar o próximo turno. Então, por saber da responsabilidade e relevância dos fatos, né? Pedro narrava e descrevia tudo o que acontecia, tudo que considerava importante, de forma coerente, né, no documento. No entanto, o mesmo não acontecia com relatórios confeccionados pelos colegas, né? Então, às vezes, né, você faz o relatório lá, você já tem uma experiência, beleza. Mas às vezes o cidadão, né, não sabe relatar, não relata direito, né? Ele sabe até contar a história, mas na hora de escrever fica difícil, né? E assim, acontece com todo mundo. E inclusive antigamente, o eletricista, não sei se vocês sabem, o eletricista de rede de distribuição, você sabia que não existia o curso? O curso era assim, você quer, eu vou pegar hoje o Antônio Pacrisso. Antônio, você quer trabalhar? Você quer ganhar dinheiro aí, né? Uai, quero aí. Quem não quer, né? Beleza, então vem ser eletricista com a gente. Ah, mas eu nunca emendei um fio, eu nunca subi num poste. Não, não, pode vir, que aí no decorrer do serviço a gente vai te ensinando. Gente, não, isso parece um absurdo eu falando isso aqui, eu relatando, mas era assim que acontecia. Infelizmente, não tinha curso de eletricista de rede. Você um dia podia estar numa rede de distribuição, no outro dia você estava numa linha de transmissão, e aí você aprendia literalmente ali na hora. O pessoal te dava ali uma instrução, e aí você fazia o serviço, né? É aquela história, né? Será que acontecia acidente, incidentes, né? Acontecia demais, tá? Daí, com o tempo, a concessionária de energia ela passou a contratar o pessoal, por exemplo, vamos supor que o Antônio não tem informação nenhuma de eletricista. Fala, ô, Antônio, você quer trabalhar como eletricista? Quero, né? Mas aí te contratava como eletricista, só que depois de 6 meses, no máximo um ano, é que você passava a trabalhar realmente como eletricista. Por quê? Porque nesse período de 6, quando o cidadão ia mais rápido, né? De 6 a 1 ano, ele passava em todas as áreas, por exemplo, a concessionária de energia
Antigamente, ela que assumia todos os serviços, não tinha as terceirizadas que hoje existe, né? Então, todos os serviços eram executados exclusivamente pela concessionária. Então, esse eletricista, que não era eletricista, era contratado no início, aí ele passava por tudo quanto é área. Passava pelo almoxarifado para saber o nome das peças, saber onde encontrar. E muitos desses eram semi-analfabeto ou analfabeto mesmo, tá? Aquele que não sabe ler mesmo. Inclusive, teve um grande problema aí na CELG, nesse período aí, né? Depois de muito acidente, que aí o pessoal teve que criar curso, né? Daí começou a elaborar os cursos, começou a pedir a instituições de ensino, né, para elaborar esses cursos e fazer o treinamento da concessionária, né? Porque, pasmem, gente, não tinha curso. Se você quisesse trabalhar como eletricista, você só precisava de coragem, né? Coragem e vontade de trabalhar. Só isso. Era simples assim. Mas aí a gente sabe, né? Acidente ocorre, né? E daí eles começaram com essa política, né? Hoje em dia, você tem um pré-requisito. Ah, você tem um curso de eletricista de rede, distribuição? Não, não tenho. Não, então faz ele e aí depois a gente conversa. Depois né, eu te contrato. Hoje em dia, né, tem o curso em várias instituições de ensino, cursos também, não necessariamente instituição de ensino, mas ligado com a concessionária ali, né, que tem a aprovação, né, aprovação não só da concessionária, mas do MEC, né. Então ele descrevia tudo. Oh, pois não, pode falar aí. Alguém perguntou aí? É porque eu não vi o nome aqui na tela. Não. Então, aí que está o problema. Se você não sabe se comunicar, fica difícil você ver o relatório de acidente dos outros. Beleza. Então, Pedro, ele perdia muito tempo interpretando os documentos, pois normalmente os relatos estavam mal redigidos, o que atrasava e prejudicava as atividades. Igual esse primeiro aqui. Se não me falha a memória, são 5, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 relatos. E vocês estão vendo, ó, que uns está com a letra, parecendo letra à mão, tá? Escrita à mão, várias fontes diferentes, né? Então, Márcio, agora, né, supervisor de Pedro, deu a responsabilidade ao rapaz de elaborar um relatório de pesquisa que identificasse os acidentes, né, que ocorreram na semana. Ele deveria também apontar possíveis soluções. Essa atividade deveria ter como base o relatório de acidentes, né? Então, no dia acordado, né, para a entrega do relatório de pesquisa, Pedro, que estava no turno da noite, se atrasou, hein? E ele não pôde encontrar os colegas que ficaram responsáveis por trazer os relatórios de acidentes, pois eram do turno diurno, e, portanto, não houve oportunidade de tirar dúvidas. Ao ler os relatórios, Pedro percebeu que seria impossível entregar o relatório de pesquisa no prazo. Ou seja, vamos já começar aqui, né? Tá vendo aqui, ó, relatório de acidente, beleza. Data 26/10, beleza. Hora às 15h30. E aí, um dos relatos é esse aqui. Ao atender a reclamação de falta de energia, quem que atendeu? Eu sei que o técnico responsável é o Wagner Romão Carvalho, beleza. Mas quem que atendeu essa reclamação de falta de energia? Não sei. Compareceu ao local. Que local é esse? Onde é que foi que aconteceu esse acidente? E notou que uma das fases estava desconectada. Beleza. Até aí, tudo bem. Quando subiu na escada de madeira. Oh, pois não. Pessoal, tem um pouco de atenção aí, ó, quando você entra na aula, o seu microfone ele já abre automaticamente, tá bom? Aí vocês dêem uma olhada aí para ele não vazar aqui e aí atrapalhar a aula aqui, tá bom? Mas se precisando, você pode abrir para fazer perguntas aí. Então, pessoal, voltando aqui, ó,
Ó, e quando subiu na escada, que eu não sei quem é que subiu, né? Porque aí assim, ou acontecia um acidente. Imagina ele falando lá pro Márcio lá, né? Aí o Pedro, ou um cara aí subiu. Que cara? Não sei. Alguém subiu na escada de madeira, né? Ao chegar na posição de trabalho, foi testar com a mão a baixa tensão. Olha aí, ó. Já fez errado, né? Foi testar, ó, eu sei que você já deve ter visto no YouTube, inclusive eu já vi um eletricista, o Caboclo é bom, viu? Já assisti vários vídeos dele, já utilizei vários frames ali para mostrar em aula, mas ele pegou e ensinou uma coisa que não é boa não com eletricidade. Ele ensinou você tocar o cabo para saber se está energizado ou não. Primeiro que se você for fazer isso na média tensão, você não consegue nem chegar no cabo. Você já cai duro, já dá um arco elétrico, você já tem uma indução eletromagnética ali. Às vezes nem arco elétrico dá. O cidadão só simplesmente cai, né? Se for média tensão, nem pensar. Baixa tensão, muita gente fala, "Ah, não, baixa tensão não dá nada, não. O que é perigoso é média tensão, é alta tensão." Vocês sabiam que estatisticamente, né, até a última vez que eu vi os fóruns aí, as estatísticas, a baixa tensão ela mata mais que a média e que a alta tensão. Aí por quê, professor? É porque a baixa tensão ela tá na sua residência aí, né, energizando luminária, energizando tomada, e daí é muito comum, né? Ah, não, eu vou só colocar, eu vou ligar uma lâmpada nova aqui, uma tomada e aí dá um choque. Pois não, Gustavo? Ah, fiz o curso de RDA, Distribuição Aérea. Aham. Fala que acima de 60 volts já mata já. Já. Nosso corpo. Não, e o problema, você sabia que o problema não é nem o potencial elétrico, o problema é a corrente elétrica. Porque assim, o potencial elétrico, se você ficar isolado do terra, né, ou seja, do chão ali, né, se você simplesmente tocar no local energizado e ficar isolado, você vai sentir um formigamento, né, que é o potencial elétrico, mas você, né, assim, como se diz, aconteceu um acidente, né, não vai. O problema é a corrente elétrica que vai ser gerada, tá? Pois não, Gustavo, você levantou a mão de Não, novo. esse agora eu apertei enganado. Ah, sim. Pode, Então, assim, pode continuar. isso aí que o Gustavo falou tá certo aí, né? E aí, assim, e o que é mais perigoso é a corrente elétrica. Só para vocês terem uma ideia, o DR lá do disjuntor DR, nós temos o IDR, que é o interruptor, né? E nós temos o DDR, que é o disjuntor DR. O IDR, ele só protege você contra fuga, né? Que é o famoso choque elétrico. E o DDR, além de proteger contra fuga, você também, né, protege contra sobrecarga, igual um disjuntor normal faz, sobrecarga e curto-circuito. Mas assim, a gente tem até que tomar cuidado. Se a gente comprar só um IDR, a gente tem que colocar, por exemplo, é um disjuntor trifásico, né? A gente compra um IDR tetrapolar e compra um disjuntor trifásico com a mesma corrente e coloca em série. Porque se você só pôr o IDR, ele vai proteger só contra folga e não vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Mas depois que a gente chegar lá em instalação elétrica predial, a gente comenta melhor sobre isso, tá? Então, aqui, ó, ele falou que subiu a escada de madeira, né? Chegar na posição, foi testar com a mão, né? E testar com a mão, você tem que usar detector de tensão. E detalhe, sabe aquela chave de fenda? Isso aqui, ó, toda ferragista você acha. Ah, isso aqui tá até chique. Não, vou pegar uma.
Ah, isso aqui, ó. Essa aqui, toda ferragista você encontra uma dessa, ó. Ela tem um fusível aqui, tem um resistor, não dá para ver direito aqui, porque aí você coloca ele em série e aí ele vai, porque você liga, o que que você faz? Você coloca o dedo aqui, ó, nessa parte metálica, né? E aí a ponta da chave você coloca no circuito energizado. E aí você não pode estar tocando em nada, triscando em nada. Você tem que estar com calçado de segurança, né? Você com o dedão aqui nessa parte de cima, né, que é metálico, e aqui na tomada, né, ou lá na luminária, né, ali no bocal, né? Essa chave aqui, ainda na ferragem, vocês viram aqui, ó, acabei de achar aqui na internet. Você sabia que o ideal é não usar ela? Por quê? Porque para você saber que o circuito está energizado, porque aí na hora que você põe o dedo aqui, coloca essa outra parte na energia, vai acender uma luz aqui nessa, esse é tipo um fusível mesmo. Acende aqui, ó, ele tem um resistor em série aqui. Aí esse resistor em série, ele vai é, dissipar a maior parte do potencial. Só que aí ele cria uma tensão de toque ali. Se você vacilar, às vezes, ah, não, aí você pega a outra mão e encosta numa janela, encosta no, aí que você vai tomar aquele choque. Então, o ideal é você nem usar essa daqui, tá? O ideal é você usar essa primeira aqui, ó. Ó, essa daqui é clássico. Essa aqui eu devo ter um monte dela. O ideal é você usar essa daqui, ó, eletrônica, ó. Essa eletrônica aqui, ela tem, né, tem pilha, tem aquela da Minipa também, né, que o... E aí, qual que é a vantagem dessa? Essa daqui eu não preciso estar conectado ao sistema elétrico. Essa que é a vantagem. Se fosse assim, seguir ao pé da letra a NR10, essa daqui, ó, já deveria ter sido banida há muito tempo, tá? Essa daqui é perigosa, porque se você não tiver calçado de segurança, se não tiver prestando atenção, por exemplo, ah, eu vou ver se o circuito lá que energiza uma betoneira, né, o puxo extensão, ele tá energizado. Aí você pega essa chavinha, aí você pega e encosta a mão na carcaça da betoneira. Pum, você toma uma porrada. Então, essa daqui eu aconselho vocês não utilizar ela. Utilizar essas aqui, ó. Tem essa genérica aqui, é X-Bom, ó. Ixi, X-Bom é... Eu já comprei um case de celular, ou de celular não, de HD, né? Eles vendem case de HD também, ó. Essa daqui é perfeita, porque aí você liga, ela tem um botão aqui, ó. Você liga e vai aparecer uma luz aqui, ó, um LED aqui, né? Mostrando que tem potencial elétrico. E ele tem uma sonda aqui que a energia, né, na hora que tem potencial elétrico, na hora que tem corrente ali, ela libera um campo magnético. Então, na verdade, ele vai detectar o campo magnético. Se não me falha a memória, esses aqui, ó, esse aqui, ó, é CAT3, né? Tá mostrando aqui, baixa tensão, né? Até 1000 volts, né? Inclusive, ele detecta a partir de 90 volts. Se tiver uma tensão igual o colega aí falou aí, né, 60, ele vai falar que ela não está energizada. Essa que é a desvantagem dessas chaves. Mas o ideal é você usar ela, porque para usar essa outra chave de fenda, você vai entrar, você vai fazer parte do circuito, querendo ou não, né? E aí, se você não tiver, né, como se diz, não tiver prestar atenção, você vai tomar um choque terrível. Entendíveis. Vamos lá. Então, pessoal, aí voltar aqui. Ah, tá aqui. Então estava complicado de entender, ó. Como precisava resolver o problema, Pedro sinalizou a situação para Márcio, que reconhecendo a necessidade de mais organização, né, e coerência nos relatos de acidente, pediu que Pedro interpretasse
e reescrevesse cada documento com uma linguagem adequada e, portanto, daria mais tempo para a entrega dos relatórios. Ou seja, se ele não saber quem que foi que se acidentou, não vai adiantar em nada, né? Então, Pedro precisava concluir essa tarefa e só depois elaborar o relatório de pesquisa apontando os principais problemas registrados, né? Por que que esses problemas... Isso é bom para a segurança do trabalho. Por que que todo mundo aí está tomando choque, por exemplo, quando vai dar a manutenção, igual o colega falou aí na RDR, né? Não, na Rural não, na RDU, na Rede de Distribuição Aérea Urbana aí, né? Pai, esse daqui ficou claro que ele foi, não é nem imprudente, ele foi negligente. Qual o eletricista que se preze, né, o eletricista mesmo, com a formação, numa instituição, né, numa instituição que realmente se importa, né? Não é como se diz, no boteco da esquina, com uma instituição que se importa com o ensino e com as informações que ela está passando, né? De profissionais que realmente conhecem a área. Qual é o eletricista que vai fazer esse teste com a mão? E daí, até nesse vídeo que eu vi lá, né, esse eletricista lá, que ele me decepcionou com esse comentário. Até então eu estava achando bom. Aí ele falou: não, você vem aqui no fio e toca com as costas da mão. Porque assim, se você tomar choque, o que que vai acontecer? A tetanização. O que que é a tetanização? Você toma o choque, seus músculos travam. Trava, tudo trava porque você envia sinais do cérebro, né, para o seu tronco aqui, né, e aí esses sinais vão controlar pelos nervos, né, cada ação que a gente faz, né. Inclusive eu estou controlando aqui minha mão, né. Minha mão não está aleatória aqui, mas se você for energizado com, né, uma corrente elétrica alta aí, o que que vai acontecer? Esse comando ele vai se sobrepor, o que que vai acontecer? Trava tudo por mais que eu queira soltar, eu não vou soltar o cabo. Aí por isso que ele falou, né, com as costas da mão, que se der tetanização, você fecha. Porque se você testar assim, o que que vai acontecer? Toma choque, aí você fecha a mão e você não larga nem com reza. Mas o ideal é você não fazer isso. Então, só com esse relatório aqui, o Pedro já detectou. Aí, eu vou ver, eu vou identificar quem é esse eletricista aí, né? Por que que ele testou com a mão? Vamos ver. Aí você vai fazer investigação. Vamos supor, isso aqui eu tô chutando, viu? Aí vamos supor que ele fez o curso na Gata, né? Quem fez aí curso de eletricista deve estar acostumado com esse termo. A Gatas eram empresas. Quem já ouviu falar desse a Gata? Ah, eu trabalhei numa Gata. Ninguém ouviu falar já ouviu falar desse termo? O que que é a Gata? Era uma empresa terceirizada, né? Que contrata eletricista, né? Mas assim, sabor eletricista, né? Eu vou pegar o meme lá do Toguro, né? Eletricista que na verdade não é eletricista. Não, professor, mas o fulano de tal, desde que ele era menininho pequeno em Barbacena, ele acompanhava o pai dele lá na Celg, né? E aí ele foi por osmose ali, o cara é super saiyajin, né? É só ele olhar o golpe uma vez, ele consegue aprender tudo. Não duvido, não. Inclusive, eu já tive relatos, eu já tive muita turma, né? Nessa época que, é igual eu falei, não existia eletricista, não existia, mas não existia o treinamento. Aí houve essa exigência para parar com os acidentes, né? E ter ter como se diz, um curso coerente, né? Com a ocupação, né? O pessoal da segurança do trabalho, né, do Ministério do Trabalho, chama de CBO, né, que é um código, chama Código Brasileiro de Ocupação. Então, tudo quanto é ocupação, ou seja, de eletricista, eletrotécnico, técnico, engenheiro, o engenheiro tem a comprovação de que tem um curso de engenharia, né, que é a chamada qualificação. O eletrotécnico também, a comprovação que ele tem o curso de técnico, né? A qualificação técnica. O eletricista ele tem que ter a capacitação. Então, a partir desse momento, eu não aceitava mais pessoas que
tinha um treinamento, ou dizia ter um treinamento, mas infelizmente essas empresas, as gatas, elas tinham demais. E você podia ver, onde tinha muito acidente, você podia puxar a capivara lá de quem estava trabalhando. Teve um caso terrível, que o cidadão morreu, tá? E aí o que que aconteceu? Ele morreu no acidente, aí quem morreu não era o eletricista que ele dizia ser. Ele, na verdade, estava usando a matrícula. Antigamente, a matrícula, por exemplo, de uma concessionária, vamos supor, igual a Celg, né? Era um número aleatório. Era, sei lá, tipo 8, 2, 3, 4. Aí vamos supor que essa é a matrícula do José. E aí o que que aconteceu? O José entrou de férias e aí o João, que não é eletricista, ele é sabor eletricista, estava usando a matrícula dele para regularizar frente à concessionária de energia. Aí adivinha o que aconteceu? O João faleceu fazendo o serviço com a matrícula do José. E aí, quando o José chegou de férias, ele descobriu que ele estava morto. Olha só a complicação que deu para a empresa terceirizada, para a concessionária de energia, né? Para o José aqui que estava vivo, né? Porque aí automaticamente, hoje em dia, não sei se vocês sabem, se o cidadão ele falece, né? Você vai lá no cartório, hoje em dia o sistema é interligado. Antigamente não, demorava um tempo. Bateu lá no cartório que fulano de tal faleceu, seu CPF, seus trem tudinho, já é inativado, já é automático. Então, isso deu um BO federal, né? Provou que a empresa terceirizada estava com um funcionário que não tinha a formação de capacitação, né? E aí, vários erros aí, eu sei que o negócio não foi bonito, não, pessoal. Então, o Pedro, né, precisava concluir a tarefa e só depois elaborar o relatório de pesquisa apontando os principais problemas registrados, bem como os problemas de comunicação encontrados. Então, a atividade um, que é essa daqui, né, a partir dos conhecimentos adquiridos, né, interprete e reescreva os relatórios de ocorrência, narre e descreva os fatos de forma clara, identificando os erros de ortografia, né, é um bom ponto, ou incoerência em ideias e fatos descritos. Atenção, como esses não são casos reais, ou seja, caso fictício, né? Você deverá completar os dados que estão faltando, a fim de dar coerência ao texto. Então, é igual o Antônio perguntou aí no início da aula. Eu sei que é a primeira vez na televisão que você está entrando em contato, se você não trabalha como eletricista, por exemplo, né? Você não está acostumado a fazer esses relatórios, né? E mesmo que está falando aqui, você vai, mas como é que eu vou inventar esse trem? Você não sabe nem errar, né? Você não sabe nem por onde começar. Aí por isso que eu compartilhei com vocês dois documentos. Tem um de relatório de acidente, né? Um exemplo aqui. Tem um outro de relatório. Quer ver, ó, deixa eu achar ele aqui. Ó, eu vou mostrar esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse aqui não é nem um relatório de acidente, ele é um relatório de serviço, né? Que foi a contratante, a concessionária de energia, né? A contratada é uma terceirizada, tá? O local, eu coloquei aqui Anápolis, né? O período foi esse período aqui. Então, esse aqui é um laudo dando uma opinião técnica, né, do profissional, né, desse profissional que é o fulano de tal, brasileiro. Isso aqui eu peguei, é um modelo igual, é bem semelhante ao que a gente utiliza em perícia, em laudo, tá? Daí eu peguei, de propósito, coloquei esse documento aqui para vocês já começarem a entender como que na empresa, aí como esse profissional, ele pode ser da própria empresa, né, sei lá,
da, da Talismã, né? Ou ele pode ser um profissional que foi contratado só para verificar esse serviço. Porque essa empresa Talismã, ela é uma terceirizada que trabalha para a Equatorial, né? Faz uma licitação, aí daí faz um contrato, sei lá, 2 anos, 3, 4 anos, né? E nesse caso aqui é chamada, esse trabalho aqui é a limpeza de faixa de servidão. Então aqui, ó, você explica o que que é a faixa de servidão, né? Faixa de servidão basicamente é você limpar, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é uma rede rural, não dá para ver aqui não, ó, mas tem um cabo com rede monofásica, a ruralzona, a tipo, tem uma rede que ela é chamada de U, tá? Aí tem a U1, tem a U2, tem a U3 e tem a U4. Cada uma delas tem um tipo de construção, uma lista de material, tá? Depois, quando a gente tiver mais para frente, eu explico melhor. E daí, qual que foi a tarefa desse perito aqui, né? Desse engenheiro fulano de tal, né? É ele acompanhar os trabalhos. Então ele acompanhou, ó, tirou foto, ó, viu que o pessoal está utilizando a japona, tem uma japona e uma calça especial que ela tem uma malha, ela tem uma trama metálica que caso a corrente escape ou caso você, né, a motosserra acontece às vezes, né, dela bater na sua perna ou bater no seu braço, aqui no tronco, ela vai proteger de você ser cortado, tá? E aí esse capacete aqui, ó, ele tem que ter uma viseira metálica, tá? Ele tem que ter um abafador, provavelmente você vai usar um protetor auricular também, né, para atenuar o ruído da motosserra. Inclusive, esse profissional, ele verificou que todos que trabalhavam aqui, né, na limpeza de faixa de servidão, e na poda aqui, né? Porque que é a limpeza? Você tem que limpar toda a vegetação, aí você cria uma. É assim, ó. Aí, por exemplo, essa aqui é uma rede monofásica, né? A U1 tá passando aqui nesse vão. E aí, geralmente, tem lá na norma, você cria um retângulo imaginário aqui. Vamos supor que é 12 metros para cá e 12 metros para o outro lado. Aí o que que você faz? Em toda a extensão, onde tiver vegetação embaixo, 12 metros para o meio dela, né? E 12 metros, ou seja, 24 metros aqui, né? Esse retângulo. Aí vamos supor que é, sei lá, 10 quilômetros. Então, nesses 10 quilômetros, você vai ter que limpar tudo isso, fazer a roçagem e esse é um dos serviços que um eletricista de rede de distribuição pode fazer, tá? Geralmente acontece mais na zona rural, né? Onde tem as redes de distribuição rural aí. Então, qual que foi o papel aqui do técnico ou do engenheiro aqui? É verificar, ó, tirou foto, viu que todo mundo estava utilizando os EPIs, os EPC de maneira correta, né? Subiu aqui na escada, colocou um talabarte de posição para ele poder fazer os recortes aqui antes dele fazer a derrubada necessária. Tem árvore que não vai precisar derrubar ela toda, né? Só cortar galhas, né? Para ficar essa clareira aqui, tá? Isso é para rede de distribuição rural, é linha de transmissão, tá? Tem empresa que ganha dinheiro só nisso, só fazendo essa roçagem. Espera aí, professor, então um eletricista de distribuição, às vezes ele pode trabalhar só nesse serviço, fazendo limpeza, roçagem, isso mesmo. Mas ele tem que ser eletricista de distribuição, porque ele sabe dos perigos dessa rede que está aqui. Então, vocês viram que o relatório, o laudo aqui, né? Ele acompanhou os trabalhos, viu que estava tudo em conformidade, né? E daí ele lança a conclusão técnica, né? As atividades envolvidas pela empresa Talismã, né? Para a Equatorial, com a limpeza de faixa de servidão e poda de árvores em questão, né? Foi executada desde o início dos trabalhos em maio de 2022 a setembro do mesmo ano, né? Observando os ditames, ou seja, as regras, né? Quanto ao uso correto de EPIs, documentação comprobatória, quanto aos treinamentos, né? Tem que ter NR35 ali, é, NR12, né? O anexo 5 da NR12, que é o curso aí de
operador de motosserra e similares, né, motopoda também. Aí foi confirmado através do acompanhamento do serviço por este perito IRT, ou seja, responsável técnico da contratada, e não foi encontrada nenhuma não conformidade. Sendo assim, há convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NRs, né, as normas regulamentadoras do trabalho, que foram supracitadas, né? A NR12 aqui, né, os anexos, a NR10, o trabalho à altura. Então, esse é o modelo oficial, tá? Ele foi entregue, inclusive ele, né, foi um serviço aí que eu fiz, eu aproveitei, só mudei os nomes aqui e disponibilizei para vocês já começar a entender como que esses documentos funcionam. Esse aqui foi um dos exemplos que eu disponibilizei para vocês. O outro, deixa eu ver se é esse daqui. Não, esse aqui não. Aqui, ó. Vocês vão perceber aqui, ó, é igual na orientação falou aí, ó, é fictício, né? Aqui eu inventei, viu? Ó, relatório de acidentes, eu peguei um modelo, né? Tem modelo que ele é tipo checklist. Como assim, professor? Ele é assim, ó. Ó, isso aqui é um modelo, inclusive ele é na forma, né? Ele está no formato de análise preliminar de risco, ó. Qual que é a turma, o veículo, tá vendo? Que ele é checklist. Você só vai, né? Se foi moto, ou se for uma picapezinha, né? Ou se foi, sei lá, um caminhão, aí você pega e coloca aqui outros. Foi na zona urbana ou na zona rural? Qual que é o número do veículo? Então tem todo um checklist aqui. Esse documento, inclusive, ele pode ser para até para tornar mais dinâmica, né, esses relatórios, ele pode ser nesse formato aqui de checklist. Daí o que que eu fiz aqui? Ó? Eu fui inventando, ó, inventei, na verdade a data tá ok, né? 26/10/2016, a hora, a cidade. Onde é que foi isso? Aí eu inventei aqui, ó, Goianésia e Goiás. Tipo de acidente, ó, choque, queda de 3 metros, né? Fratura múltipla. Tá? Nome do acidentado, inventei aqui, ó, Reginaldo Ferreira Barbosa. Então, esqueci o nome do rapaz, acho que é o Pedro, né? Pedro, isso. Aí o Pedro, o que que o Pedro fez, né? Se fosse a gente pensar no real aqui, ele foi, verificou os dados. Olha, quem que foi que acidentou? Quem que é que estava no turno antigo? Ah, estava o Ciclano, o Beltrano, o Deltano e o Reginaldo. Ah, foi o Reginaldo. Ah, beleza. Reginaldo Ferreira Barbosa. A testemunha, quem é que estava com ele, né? Geralmente trabalha em elétrica em dupla, né? No mínimo uma dupla, né? Então, o auxiliar dele lá era o Wallace Nunes. Inventei aqui, viu? É, Aí o local foi lá na Jales Machado, rodovia, né? A GO 080, quilômetro 185, zona rural, né? Professor, tô com uma dúvida. Eu tenho que fazer que nem o senhor fez, é igualzinho? Não, você inventa o seu aí, ó. Inventa que foi o Renan Zeiras, né? O Renan que foi acidentado. E aí a testemunha foi o Hipólito, por exemplo, né? Ele foi a testemunha lá, que é o auxiliar de eletricista. Então, isso daqui, se fosse um caso real, né, ele ia puxar a capivara desse relatório de acidente aqui. Para quando for fazer, às vezes precisar de perícia, alguma coisa assim, né? Você já ter todo o resumo, né? O pessoal lá da segurança do trabalho chama de resumo, né? O resumo do processo ou o resumo desse relato de acidente, né? O fato detalhado, ó, o colaborador Reginaldo Ferreira Barbosa, eletricista ao atender uma OS. Aí aqui, ó, você poderia até complementar, né? A OS número, sei lá, 18 de 2026. Pode ser. Realmente SS, né, solicitações de serviços, que viram ordem de serviço,
Geralmente ela tem um número em sequência e ele é barra o ano que aconteceu. Às vezes ele é um número, por exemplo, mês 04, abril, né? Aí 04 barra 2026. Então ele é um número sequencial, ou seja, foi a OS 200, ou seja, a duzentésima OS, né? De abril, né? 04 de 2026. Aí, por falta de energia, né? Uma OS, aí você pode falar até o número dela, né? Por falta de energia no setor de moagem, né? Inclusive, ó, eu até dei uma personalizada aqui, ó. Peguei e coloquei. Geralmente as empresas elas têm os formulários padrão, né? Igual esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ó, esse exemplo aqui da Celg, ó, a Celg, distribuição, ó, APR, serviços técnicos e comerciais, ó, o número. Isso aqui era um bloco, né? E aí esse bloco é numerado aqui, ó. A revisão é 1 de 2011, página 1 de 1, né? Então tem, né? Tem só uma página aqui, essa APR, esse modelo de APR, né? Igual esse outro aqui que eu mostrei para vocês, ó. Esse aqui, ó, como é um relatório de um profissional liberal, ó, fulano de tal, engenheiro ou eletrotécnico, né? CREA tal, ou no caso de vocês, Professor, sim, pois não. tem que ter o relatório e o formulário ou só um? Não, você vai reescrever o relatório e aí você vai padronizar ele, entendeu? Aqui, ó. Igual, por exemplo, esse que você fez aí. Isso. Esse que eu inventei, eu coloquei Jales, não quer dizer que foi na Jales Machado, não, esse que eu inventei. Aí eu Aham. coloquei, aí vocês pode colocar igual aqui, ó, coloquei aqui, ó, o profissional, né, já que é um laudo, né, o profissional, Uhum. o endereço dele, ó, Chácara Jardim Suspenso da Babilônia, Goiânia, ó, e-mail fulano de tal.com.br, aí fones de contato, né, porque aí tanto a Equatorial quanto a empresa Talismã depois pode contatar ele, né, para maiores esclarecimentos aí, né. Então, fechou, então. E deixa eu ver o que mais. Jales, né? O colaborador Reginaldo Ferreira Barbosa, eletricista atender a OS número tal, né? Por falta de energia no setor de moagem. É isso que eu inventei também. Professor, Sim, pois não. nesse caso a gente fez o relatório e criou todo o relatório e padronizou. A gente precisa, é necessário a gente estar colocando figuras ou só mandar o relatório? Não, aí no caso, só o relatório mesmo. Não Mas se precisa da você, imagem, não, né? mas se você tiver ideia aí, né? Ainda mais em acidente, às vezes é bom você. E tem alguns relatórios que tem lá o quadradinho específico para você colocar. Eu sei que tem uma foi até a Enel que criou na época, e aí tem um app, um aplicativo, que aí você, inclusive, né, aí você faz a gravação e aí mostra o que aconteceu lá, por exemplo, aqui, ó. Eu estava mostrando isso agora há pouco para os alunos aqui, ó. Deixa eu só ir lá na UC. Ó, esse daqui foi um aluno que ele trabalha hoje na Equatorial, ó. Ele enviou para mim. Ele falou: Ó, professor, eu tenho um exemplo lá, ó. Aí isso aqui, ó, eles foram iniciar o serviço. O que que aconteceu aqui? Isso aqui foi na zona rural. E daí o cabo de média tensão, o isolador, ele estilhaçou, né? Provavelmente alguém ou atirou uma pedra ou foi tiro mesmo de espingarda. Quebrou o isolador que segurava o cabo, aí o cabo escorregou, entrou em curto-circuito com o poste. Aí ele falou, ó, quando ele foi iniciar o serviço, eles pegaram o quê? Ó, o detector, isso aqui, ó, é a vara de manobra telescópica, né? Universal, universal porque eu posso colocar várias ferramentas aqui. Isso aqui é um detector de tensão.
Daí ele ajustou para média tensão, né? Ajustou aqui e a distância, aí ele mostrou aqui, ó. Ó, aqui dá para ver até melhor. Aí ele está falando aqui que o poste está energizado. Deixa eu ver se eu acho o ponto. Ó, aqui é o isolador que quebrou, tá? Aí tem é um pino, chama pino para poste, né? Esse pino aqui, ele segura o isolador e o cabo de média tensão, que é esse que está aqui, ó, ele fica aqui. Aqui fica a baixa e aqui fica ele, o de média tensão. Aí o que que aconteceu? Foi danificado e aí ele entrou em contato. Só que chave fusível que tinha para frente aí ou para trás, ela não foi acionada. E o poste continua energizado. Daí quando eles chegaram lá para, né, para consertar aqui, e aí verificaram com detector de tensão, é que ele tá dando um sinal sonoro aqui, ó. E aí ele viu que o poste está todo energizado. Só para vocês terem uma ideia, a média tem aí é uma rede tipo monofásica. A monofásica da 13.8, ela tem 7.965 volts. Ou seja, muito mais, né, que 220, né, igual a gente tem aqui monofásico, né? Então, aí você vê, ó, e não tinha, até mesmo pela gravação, aí ele falou, professor, não tinha centelhamento, não tinha arco elétrico, não tinha nada. Tava tudo ok lá. E aí ele pegaram lá a vara de manobra, a distância, né? Colocaram lá e verificaram que estava energizado. Aí o que que eles tiveram que fazer? Tiveram que procurar para frente e para trás aqui na rede, que chamam de correr a linha, um local onde tem uma chave fusível para ele poder desarmar, porque as que tinha lá não desarmaram, né? Então tem que fazer uma APR, né? Esse aqui que eu tinha mostrado, né? Falando tudinho, quais que os riscos, o que que encontrou lá na hora, né? O que POP estava utilizando, né? Que é o POP manutenção, né? Com cabos de rede monofásica, por exemplo, rede de média tensão monofásica. Então, basicamente, gente, vocês têm que redigir aqui, né? E aí aqui, ó, o colaborador Reginaldo, né? Lá no setor de moagem, já que é Jales Machado, né? Ao chegar, notou que um dos fios estava desconectado. Ao subir na escada de madeira, estando em posição de trabalho, não portando os EPIs adequados para a realização do mesmo, tocou com a mão nua a fase de baixa tensão. Então foi na baixa tensão, viu? Teve sorte, porque se fosse na média, teria sido muito pior. Mas mesmo assim, né? Igual eu falei, a baixa tensão do mesmo jeito. É corrente elétrica, né? Mais que 30 miliamperes já começa a complicar. Aí sofrendo choque elétrico, caiu da escada, sofrendo fraturas múltiplas e expostas aí, né? Então, ele falou que ele ficou na posição de trabalho, você poderia até detalhar, né? Que ele não estava utilizando a linha de vida, não estava utilizando, por exemplo, o trava-quedas, nem o cinto tipo paraquedista, né? Porque geralmente você põe o cinto paraquedista, põe aqui um extensor para o trava-quedas e o trava-quedas fica aqui. Aí você coloca o trava-quedas na corda aqui, né? Tendo cuidado, porque ele tem uma setinha, né? A setinha tem que ficar para cima. E aí, na hora que, né, se acontecer alguma coisa, se você cair, o trava-quedas ele trava bem aqui na corda e você fica pendurado. No caso, ele não estava, claramente ele não estava, se ele sofreu fraturas múltiplas, quer dizer que ele não estava com a linha de vida, se ela estava lá, ele não estava usando. Então não estava com linha de vida, não estava com é, cinto tipo paraquedista e por aí vai, né? Severidade grave. Tá vendo isso aqui que eu coloquei em negrito aqui? Por exemplo, ele pode ficar padronizado, né? Então, a partir de agora, por exemplo, né, o Pedro, o que ele vai fazer? Todo acidente vai ter esses campos livres para você
escrever, né, para você detalhar o que aconteceu. Ou seja, quando a pessoa vai detalhar, ela sabe que tem que pôr a data, a hora, a cidade, o tipo de acidente, o nome do acidentado, a testemunha, o local, né, o fato detalhado, a severidade, as ações tomadas, ó, acionado, equipe médica da empresa e a emergência do SAMU feito o isolamento do local. O técnico responsável era o Wagner, né, Romão Carvalho. Inclusive, essas indicações aqui em negrito, né, elas ficam, né, sempre no formulário padrão, igual esse daqui, né, que tem o checklist e os quadradinhos para você ir marcando, né? Aí ficaria, se fosse fazer um formulário padrão, né? Aí você deixaria ele sem. Deixa eu desenhar aqui que é melhor. Aí você deixaria só essa parte escrita aqui e uma linha aqui, ó. A linha aqui que é para você preencher, né? E aí esse formulário ficaria, entendeu? Ele ficaria só com essas indicações em negrito. Aí você já sabe, ó, eu tenho que colher a data, eu tenho que colher a hora, a cidade, o tipo de acidente, quem que foi acidentado, a testemunha, o local do acidente, né? O fato detalhado, a severidade e as ações tomadas. Então, tudo isso é pensado pelo pessoal da segurança do trabalho, né? Na hora que vai redigir esses documentos padrão de cada empresa. Beleza? Desculpa aí, pessoal, ter ido um pouco mais do tempo aqui. Pois não, Wanderson? Mostrar para vocês aqui, eu vou até mostrar, né? No final da aula aí, ó. Contactora. Essa aqui é para acionar o motor lá de 150 CV, né? Olha o tanto que Essa ela é é grande. grande, hein? É grande. Até acionar ela com a mulher, ó. Liguei ela na comando aqui, ó. Essa É é grande. bruta, hein? É grande esse aqui. Isso aqui é uma chave investidora que eu troquei lá no gerador de 250 CV lá. Ah, Também. lá do QTA, né? Do quadro É, transferência, né? esse aqui é uma chave para uma alavanca desse tamanho, pesado, viu? Tá funcionando, aqui tá tudo bom, só tô para fazer a amostra mesmo pra vocês aí. Achei grande a contactora. Ela falta a parte de cima, eu desmontei ela aqui, ó, ela tem um lugar de montar aqui também embaixo. É grande, E né? essa parte mais robusta aqui é o 150 de CV. potência, né? E 150 É, CV, hein? é. Aí é Aqui, esse juntor porrada, hein? que eu mostrei aquele dia lá, é um juntor desse tamanho lá que toca essa contactora lá, o quadro dela lá. São 4 É, contactoras, porque, né? não, porque a Só que a corrente partir disso daí é partida. triângulo, né? Ah, foi estrela triângulo? É porque esse Menina, motor é porque são 4 contactoras, lá não é soft, né? Aí para acionar, né? Liga duas, depois aciona as duas maiores. Ah, o mas não motor da tem, velocidade total. mas não tem a possibilidade Não de é pôr o compensadora, soft, não? não? Dá para colocar, só que o motor lá é grandão, ele é muito grande, né? Mas esse É, sistema aqui fica bom também. Tem que ser uma sorte muito grande, né? Pra tocar lá. é. Não é, É. não é sistema por compensadora, não? Ah, a Falou comigo? partida compensadora? Vai, dá para usar. Dá O também, né? problema do estrela triângulo é que ele é uma rampa, né? Não, ele não é uma rampa, Isso. não, ele é um degrau, né? Aí ele Sim. diminui para 33% mais ou menos, né? E aí depois ele vai para nominal. Mas aí quando ele parte o período transitório, né? Aí ele volta com a corrente nominal. Eu É. sei que. Você lembra qual que é a relação de partida e nominal lá? Ela é o quê? 7 alguma coisa ou não? Não tô Lá do lembrado. motor. Eu sei que ela Cabeça que eu não tô pode, lembrando. pode É. chegar até 8 vezes, né? Imagina, Sim. né? Um motor aí de, né, 10 amperes aí na partida ele chega a 80, né? Esse que é o problema, o de É. 150 CV, né? São duas lá, É, né? Lá também é tem, uma, vocês falei pra é vocês, uma tem motor também potência de alta. partida, transformador de partida, né? Nós colocamos também, que é o mesmo sistema, né? Transformador de Mas é partida, né? igual, é igual o Fábio Então, falou, né? Se fizer a compensadora, aí você é, vai ter uma rampa aí, né? isso. Coloca, sei lá, 3 tap, né? 3 ou 4 tap Uhum. aí, né? Mas mesmo o Estrela Triângulo, então ele tancou lá. Tanca, né? É isso aí. Pois é, vocês Tá vão ver aí, bom. cenas dos próximos capítulos aí. Eu tô vendo que tem muita gente aí que já trabalha aí já. Então Então, vai. trabalha na área, muita gente aí Quando, já, né? quando chegar lá em instalação industrial aí, ó, vocês vão fazer a festa lá no laboratório.
Então tá, pessoal. Então tá, até mais. Vou Tem mais finalizar. uma aula, né? Obrigado aí, Wanders. Tem mais uma. Obrigado É aí, a Wanders. última, né? Obrigado. Vou indo aqui que meus alunos da outra aula já Então estão me falou, chamando. então. Falou.